Ainda em pé como você está, por favor, abra sua Bíblia, Provérbios capítulo 3. Vamos ler dos versos 5 ao verso 7. É uma alegria estarmos na casa do nosso Deus, para exaltarmos e bendizermos o nome do nosso Deus, que é o nosso Pai, o nosso amigo, companheiro, Deus fiel, Deus que nos sustenta, Deus presente. E temos tantos motivos para poder exaltar realmente o nome do nosso Deus. Provérbios capítulo 3, vamos acompanhar a leitura do verso 5 até o verso 7. Diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Amém? Feche os olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, te dou graças pela tua fidelidade e o teu amor sobre nós. Estamos agora diante da tua palavra, meu Deus, desejosos de sermos por ela impactados, confrontados e alimentados e renovados e revigorados por ela. Por isso eu lhe peço que o Senhor possa falar ao nosso coração. Em nome de Jesus, ministre neste lugar. O Senhor já foi introduzido aqui, meu Deus, e queremos que o teu Espírito Santo fique à vontade para poder falar, meu Deus, de forma peculiar e pessoal ao coração de cada um dos meus irmãos aqui. Em nome de Jesus, me dá a graça do Senhor para transmitir essa palavra. Meu Pai, que possamos sair daqui com algo novo do Senhor para nós. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, meu querido. Provérbios é o livro da sabedoria. Escrito por Salomão, ele valoriza essa virtude, que é o saber, que é o conhecimento, e ele incentiva através dos registros da sua palavra que o homem busque o saber, busque a sabedoria realmente para poder viver bem, para poder viver dias de paz, porque ela é necessária para a vida do homem. Ainda nesse capítulo 3 aí, do verso 13 ao 16, acompanha comigo aí a leitura. Olha o que ele vem falar a respeito da sabedoria. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria de prata, e a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que os rubis, e do que tudo que podes desejar, não se pode comparar a ela. Aumento de dias há na sua mão direita, na sua esquerda, riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas, paz. E todas as suas veredas, paz. Salomão, portanto, ele vem exaltar a sabedoria e incentivar o homem a buscá-la, porque ela é necessário. Ele entendeu isso, que é necessário para o homem viver, porque viver é algo complexo, não complicado. Viver é algo complexo. Por quê? Porque implica em termos que administrar as diversas áreas da vida. Áreas de finança, áreas de relacionamento, área profissional, sabe? Áreas de relacionamento conjugal dentro de casa, área social do convívio, seja no trabalho, na sociedade, seja dentro da igreja. Por isso, é complexo. E dentro desse emaranhado de situações, de áreas diversas, a gente tem que empenhar a nossa energia, a gente tem que conviver com as emoções, e a gente tem que aprender a dosá-la na medida certa para achar o equilíbrio em tudo isso, para que a gente viva bem. Olha só para você ver como é que realmente é complexo. É complexo, não é fácil. E se fosse possível, a gente escolheria sempre viver tempos de harmonia, tempos de paz, tempos de tranquilidade. Mas eu repito, viver implica em ter que fazer escolhas, em ter que tomar decisões. Por isso a sabedoria é importante.
Por isso ela é necessária, para que as escolhas sejam acertadas, para que as decisões tomadas sejam as corretas, para que o que for se colher seja um bom fruto, e não um mau fruto de uma escolha mal feita, de algo ruim. Por isso é complexo. Então, com o olhar sobre a ótica que Salomão nos convida a pensar a respeito da sabedoria e a buscar sabedoria, que eu gostaria de compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, sobre buscar sabedoria para se viver bem, para se caminhar bem, porque sem ela, realmente a gente está sujeito, estamos fadados a sofrer grandes derrotas, seja nos diversos momentos da vida. E eu gostaria de começar essa palavra te fazendo um questionamento. Você gostaria de habitar em um jardim ou em um deserto? Eu tenho certeza que a maioria vai me dizer: é claro que é em um jardim. É claro que é em um jardim. E aí eu te faço um outro questionamento. Qual que é a diferença entre um jardim e um deserto? Você vai me falar: são muitas, e realmente são. São muitas. O jardim é um lugar de beleza, jardim é um lugar de se apreciar beleza, jardim é um lugar de se respirar um ar puro, jardim é um lugar de diversão, jardim é um lugar de tranquilidade, jardim é um lugar realmente bom. No sentido figurado de jardim, a gente encontra inúmeras definições, que é um lugar de descanso, um lugar de refrigério, um lugar de diversão, um lugar da gente renovar as nossas forças. Isso tudo enquadra em um jardim. E na vida, apesar da gente enfrentar os desafios dela, desafio de sustento, desafio de provisão, sabe? Desafio de ter que vencer nos estudos. Os meninos novos, seja na adolescência, criança, adolescência, juventude, de ter que vencer, de ter que construir uma carreira, de ter que caminhar, sabe? Os desafios do cotidiano da vida. Deus nos permite viver tempos de jardim. Apesar de todos esses desafios que a gente tem, Deus nos permite viver tempos de jardim. É o tempo da paz, tempos de tranquilidade, tempos de prosperidade. E eu digo prosperidade no sentido mais amplo, tempos de ausência de escassez, tempos de paz dentro de casa, paz no casamento, tempos de paz no relacionamento com os filhos, sabe? Aquele tempo bom, aquele tempo que você respira fundo e fala: nossa, está um tempo de tanta bonança. É isso, é um tempo de bonança. Um tempo de bonança e aí eu digo, tempo de bonança que não significa ausência de serviço, porque enquanto a gente estiver com os pés nessa terra aqui, a nossa vida sempre vai ser de serviço, sempre será de serviço, de caminhar, de ter que progredir, de ter que buscar e vencer novos desafios, sempre vai ser de serviço, mas tempo também de bonança, tempo de se ter um tempo de paz. E o que é o deserto? O deserto é um lugar ermo, deserto é um lugar vazio, deserto é um lugar seco, deserto é um lugar árido, deserto é um lugar feio, fala sério. A gente de repente gosta até pode até passear no deserto. Quem não conhece, eu quero passear para eu ver como que é, mas habitar lá, pergunta se você vai querer. Não, habitar no deserto não é um negócio bacana. Não é um lugar legal para poder ficar, para poder habitar. E no sentido figurado, o que é o deserto? É o tempo da dificuldade, é lugar de desolação, de sofrimento, tentação, provocação, perseguição, enfermidade, dor moral, lugar de conflito, sabe? Lugar de lutas, lugar daquelas batalhas mais difíceis da vida. Isso é lugar de deserto, lugar de dúvida, lugar de dívida, lugar de abandono, lugar de tristeza, lugar de desemprego. E o deserto é engraçado que ele pode ser fruto das nossas próprias escolhas, ou também pode ser do propósito de Deus na vida da gente. É interessante a gente ter isso em mente, que às vezes a gente caminha para o deserto com as nossas próprias pernas, ou por outras vezes a gente é atraído no deserto por Deus, porque Ele quer tratar com a gente, porque Ele quer trabalhar na gente, porque Ele quer melhorar a gente, porque Ele quer aperfeiçoar algumas coisas na gente. É possível isso,
essas duas situações, ou da gente ir ao deserto pelas nossas más escolhas, sabe, se embaraçou de coisa que poderia ter evitado o embaraço, e aí por suas próprias pernas entrou numa situação difícil, ou às vezes não, estava remando bem, tomando as decisões acertadas, mas Deus resolveu levar para poder trabalhar. E a gente vê alguns personagens da Bíblia que foram atraídos no deserto por Deus para poder, naqueles locais, Deus transformar a vida, trazer uma nova perspectiva. Mas uma coisa é certa, o deserto ele é inevitável para a gente. Quem é que nunca passou por um deserto na vida? Quem nunca enfrentou um momento difícil, um momento ruim? Aí eu quero fazer um outro questionamento para você. Qual que é a semelhança entre um jardim e um deserto? Você consegue imaginar? De repente você vai falar, Arlen, não tem nenhuma. Tem. É sobre isso que eu gostaria de chamar a sua atenção nessa noite. A semelhança que eu vejo entre um jardim e um deserto são que os dois lugares são perigosos. Os dois lugares são perigosos para a gente. Aí você se pergunte aí, mas como? Sendo que um jardim é um lugar tão agradável, aprazível, lugar de descanso, lugar de diversão. É um lugar também muito perigoso. Muito perigoso, e a gente precisa permanecer perto de Deus nos dois lugares, para que a gente não tropece, para que a gente não sofra, para que a gente não tome decisões erradas, que lá na frente isso venha produzir derrota na nossa vida. A gente tem que ficar bem atento. Então, por isso eu gostaria de chamar a sua atenção para alguns perigos do jardim e alguns perigos no deserto. Alguns perigos do jardim. O primeiro deles, distração. Se você for no Google e procurar, ou no dicionário, procurar definições para distração, distração é, entre algumas definições, falta de atenção, irreflexão, esquecimento e desvio de valores. Falta de atenção, esquecimento, irreflexão e desvio de valores. É engraçado que há pessoas que se distraem nos momentos de bonança da vida. Consegue se distrair nos momentos de bonança da vida. A falta de atenção é a maior causa de acidente no trânsito. Os órgãos de segurança trazem essa informação para a gente. Uma das maiores causas de acidente no trânsito é a falta de atenção. E eu acrescento para também dizer que na vida também, os acidentes da vida, grande parte deles são provocados por distração. São provocados por falta de atenção nossa, na forma de viver. Quantos se esquecem das suas responsabilidades? Quantos se esquecem dos seus compromissos, sabe, das oportunidades que têm diante de si e acabam sofrendo na vida por decisões mal tomadas, por oportunidades que são perdidas em razão de momentos de distração. Meu querido, fique atento, a vida é uma só. Fala para quem está do seu lado aí, a vida é uma só. Fique atento, a vida ela é uma só. Não perca a oportunidade de plantar, não perca a oportunidade de semear nos tempos de bonança da sua vida, para que você venha colher bons frutos. Eu digo não bons frutos nos tempos de bonança e também nos tempos de deserto. Não perca no tempo de bonança plantar, semear coisas que realmente vão frutificar, para que o tempo de bonança ele se estenda ainda mais na sua vida. Não perca esses momentos. E eu dou alguns exemplos. Por exemplo, filhos. Aproveite a oportunidade. Aproveite a condição financeira, de repente, que você tem de estudar. Porque o seu pai lhe dá essa oportunidade. Porque ele te dá essa condição de estudar. Jovem, adolescente, aproveite esse tempo. Porque você não está precisando de trabalhar, se de repente não é necessário isso para você, aproveite, porque lá na frente isso será muito útil para você. Lá na frente, na hora de realmente entrar no mercado de trabalho, será essencial para você. E quantos perdem tempo? No momento de estudar, estão perdendo tempo, em vez de aproveitar aquela oportunidade ali. Sabe? E na hora que realmente for necessário, saber ter para poder, porque lá atrás fez a escolha adequada, agora tem um bom conteúdo para poder se aproveitar. Eu por 10 anos, trabalhando em seleção de advogados recém-formados para poder trabalhar, quanto eu já sofri com profissionais mal qualificados,
E o mercado de trabalho hoje, a coisa mais difícil é achar mão de obra qualificada, seja em qualquer área. O que se reclama é sobre mão de obra qualificada, sabe? E eu vejo isso muito, eu presencio isso muito. Os jovens, adolescentes e jovens que às vezes saem da academia com pouquíssimo conhecimento, porque o tempo que teve se perdeu. E aí colhem maus frutos. Na hora de realmente trabalhar, perdem grandes oportunidades porque estão mal qualificados. Prejuízo. Casal, aproveite o tempo de bonança para poder fortalecer o relacionamento, em vez de, por vezes, ficar vivendo em rusgas e desavenças, sabe, inexpressivas, coisas banais. No tempo da bonança, aproveita para fortalecer a união, fortalecer a comunicação, fortalecer o diálogo, fortalecer coisas que vão, no tempo de repente do deserto, ajudar vocês a estarem de pé, a estarem firmes, mais firmados para suportar os tempos difíceis, os tempos da adversidade. Um outro exemplo, pais, aproveitar enquanto os filhos ainda estão pequenos para poder instruir com princípios da palavra do Senhor, porque a idade vai passar. A roda da vida, ela não para, e os meninos vão crescer, e lá na frente, de repente, é que vai querer ensinar coisas quando tinha que ter ensinado lá atrás. E aí vão vir, de repente, mais escolhas, mais decisões, caminhos tortuosos, que vai gerar frutos maus. Não perca a oportunidade. Uma outra coisa a respeito da distração, a irreflexão. Irreflexão impede o amadurecimento, e alcançar sabedoria implica em parar para poder refletir sobre a vida, refletir de onde eu vim, qual é o sentido da vida, refletir sobre o fim, parar para poder pensar a respeito disso. E o próprio Salomão, em Eclesiastes capítulo 7, verso 2, ele fala isso para a gente. Ele diz assim: melhor é ir à casa onde há luto, do que ir à casa onde há banquete, porque naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam em seu coração. Ele vem falar isso para a gente. Melhor é quando você vai num velório, porque lá as pessoas colocam a mão na consciência e perguntam: o que eu estou fazendo da vida? De repente era eu que podia estar ali, de repente era a minha esposa que podia estar ali, e como que eu estou vivendo o meu casamento? De repente era o meu filho que podia estar ali, e eu tenho aproveitado o meu tempo com ele? Salomão vai falar: olha, pense sobre a vida para você alcançar sabedoria. Por isso que ir em um velório produz muito mais resultado prático para a vida da gente do que de repente ir para uma festa, para um lugar de alegria. Ir para a festa é bom, faz parte, mas lá a gente não pensa sobre essas questões da vida. E o sábio Salomão vem nos desafiar a isso, mostrar para a gente que é importante pensar, para a gente refletir sobre o que realmente tem valor, se a gente está dando o devido valor às coisas essenciais da vida, para que a gente não perca tempo nela. Um outro grave perigo da distração é a possibilidade de desviar dos valores. Os nossos valores, eles estão ligados ao nosso caminho. Por exemplo, os valores da Igreja Batista Moriá, quais são? É a forma como nós nos portamos, é a forma como a igreja é conduzida que demonstra os seus valores. Lá dentro da sua casa, quais são os seus valores? É a forma como você tem portado, conduzido a sua vida, direcionado a sua família, educado os seus filhos. Os seus valores revelam o seu caminho. Então, portanto, desviar dos valores, por vezes, significa desviar do caminho. E a distração nos leva a desviar do caminho. Isso é algo muito sério, porque desviar do caminho é algo muito grave, porque gera duas coisas, dois graves reflexos ou consequências. O primeiro deles é o atraso, e o segundo é a perda da direção. Isso é muito sério. Atraso e a perda da direção. Quem é que já se perdeu por acaso numa viagem? Quem já tomou um caminho assim errado, tinha que ir para um lado e foi para o outro? Alguém aqui já aconteceu isso? No meio da estrada, tomou a direção errada e depois teve que voltar para pegar o caminho certo. É ruim, não é? Fala sério. Eu me lembro da minha infância, uma vez o pai levou a nossa família, para poder fazer uma viagem, visitar uma tia lá no Rondônia. Rondônia está logo ali, né? Eu acho que eu devia ter uns 7 anos, que eu não me engano, uns 7 anos, acho que isso deve ter acontecido em 1986, por aí. E fomos nós todos, a família inteira, num Fiat 147 azul, rumo a Rondônia.
Imagina, a menino não esquece, né? O menino tudo é uma festa. Eu me recordo disso, que em algum ponto da estrada, lá longe, não sei se era ali Goiás, ou já no Mato Grosso, ou chegando perto no estado de Rondônia, eu me lembro que chegou uma encruzilhada assim, e era para a direita ou esquerda, e não tinha sinalização. Isso há 30 anos atrás. Não tinha sinalização, não era muito bem sinalizado. E o pai tinha que tomar uma decisão, ele pegou um caminho e foi, e rodou, e rodou. E rodou, e rodou. E aí, e não tinha, a estrada era muito deserta. E eu me lembro que quando ele foi dar conta de achar alguém e perguntar, eu estou no caminho certo para o Jauru, a gente estava indo para o Jauru, uma tia que morava lá. Aí um cidadão falou: não, se o senhor ir para o Jauru, o senhor tem que voltar lá no trevo e pegar para o outro lado. Ele tinha rodado 250 quilômetros. Foi 250 para ir, 250 para voltar. Foram 500 quilômetros num Fiat 147 que só andava a 80 quilômetros por hora. Porque se ele passasse de 80, a minha mãe ficava brava e brigava com ele. Você está correndo muito, os meninos estão tudo aqui. E aí tinha que andar devagar. Resumo da obra, foi um dia de viagem. 500 quilômetros a 80 por hora é um dia de viagem. Perdeu um dia de viagem por conta disso. Olha o atraso. Olha o tamanho do prejuízo. Para menino tudo é festa, né? Então a gente estava feliz, a gente estava alegre. Mas olha só o tamanho do prejuízo. E prejuízo, ele pode ser de diversos tipos. Pode ser prejuízo de dinheiro, pode ser prejuízo de tempo, pode ser prejuízo de repente de qualidade de vida. Reconstruir um relacionamento demora tempo. Reconquistar uma confiança demanda tempo, demanda desgaste, não é fácil, não é fácil. Então, demanda tempo. Então, se perder sempre é algo que causa prejuízo, seja de que maneira for, de que espécie for. E perder a direção pode implicar em sair do caminho e não retornar mais para o caminho. Perder a direção é algo muito perigoso. E quando a gente olha isso sobre o aspecto espiritual, qual que é o caminho? Quem é o caminho? João capítulo 14, verso 6, Jesus conversando com os discípulos, eles perguntam: Jesus, onde é o caminho? E Jesus vem responder: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vem ao Pai. A distração com os atrativos da vida, querida, pode nos levar a perder o caminho da salvação. A distração com os atrativos da vida, eu repito, podem nos levar a perder o caminho da salvação. E isso é gravíssimo, porque a salvação é o que de mais importante a gente tem nessa vida. O resto tudo é acessório. O que vier é acessório, graças a Deus, mas o principal é a salvação. E hoje, no tempo que a gente vive hoje, essa é uma grande estratégia do diabo. Sabe, o diabo ele é muito inteligente e astuto, e ao longo da história ele sempre usa de estratégias diversas para tentar afastar o homem de Deus. Uma das estratégias que a gente vê na história bíblica e na história da vida humana, algumas das estratégias que ele utilizou: perseguir os cristãos, perseguição, tentar sufocar o cristianismo. Mas isso ele viu que não funcionou, porque todas as vezes que ele tentava sufocar o cristianismo ela espalhava como pólvora. Uma outra estratégia que ele tentou utilizar: semear seita e heresia no meio do povo de Deus. Isso é uma estratégia que ele tenta utilizar hoje ainda. E uma outra estratégia é essa, a distração. Nos tempos atuais que a gente vive, da conectividade, o tempo de tudo interligado, o tempo da facilidade da comunicação, o tempo da interatividade, o tempo de diversos compromissos, ele tenta encher a sua agenda para que você não tenha tempo para Deus. Ele tenta encher você de compromissos com academia, com esporte, com saúde, com educação, com inglês, com natação, com isso, com aquilo. São tudo coisas boas. Tudo coisas boas, mas ele tenta encher a sua agenda de coisas boas para que você não tenha tempo para ir na igreja, tempo para orar, tempo para parar e ler a Bíblia com os filhos, para ensinar princípios cristãos. São estratégias do tempo de hoje para nos distrair, e a distração pode levar à perda do caminho. Cuidado para não perder o caminho. Um outro perigo que eu vejo no jardim é o relaxamento. Baixar a guarda. Esse é um perigo seríssimo. Baixar a guarda. Pensar que a guerra está vencida. Pensar que já está tudo acabado. Pensar que está tudo consumado. Sabe? E eu preciso chamar a sua atenção, porque a gente tropeça, são nas pequenas pedras da vida.
O homem não tropeça nas grandes pedras. Ele derrapa e ele tropeça são nas pequenas, porque nas grandes são fáceis de ver, né? Fácil de desviar, mas são as pequenas pedras que são as mais perigosas. Quando eu paro para pensar a respeito de baixar a guarda, o primeiro personagem bíblico que me vem à cabeça é Davi. Porque Davi, o grande guerreiro, o homem segundo o coração de Deus, o homem assim de um currículo espetacular, ele sofreu uma das piores derrotas da sua vida, quando ele, num momento de fraqueza, ele baixou a guarda. Ele sofreu uma das piores, das mais amargas derrotas da sua vida, justamente por um minuto de bobeira, baixar a guarda, num tempo que era o tempo da bonança na vida dele, que parecia que estava tudo bem. Ele baixou a guarda do compromisso com a guerra, ele baixou a guarda da responsabilidade como homem, ele baixou a guarda do temor de Deus, sabe? E decidiu adulterar com Batseba, e depois assassinar o marido dela para poder esconder a gravidez indesejada dela. Foi um momento terrível para ele, baixou a guarda, e isso trouxe para ele consequências desastrosas para a vida dele e para a casa dele. Deus levantou o profeta Natã para, em 2 Samuel capítulo 12, verso 9 a 12, fazer uma advertência muito dura para ele, em razão desse momento de fraqueza que ele teve e dessa conduta errada. Lá está registrado assim, olha só a dureza das palavras com que Deus corrigiu ele. Por que desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante de seus olhos? A Urias o heteu mataste a espada, e a sua mulher tomaste para ser tua esposa, tua mulher. Sim, a ele mataste com a espada dos amonitas. Agora, pois, a espada jamais se apartará da tua casa, porquanto me desprezaste, tomaste a mulher de Urias o heteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua casa, da tua própria casa, o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres à luz do sol. Pois tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel à luz do sol. E isso se cumpriu amargamente na vida dele. O seu filho se levantou contra ele, se rebelou contra ele. O seu filho o caçou e desejou a sua morte. E ele teve que fugir de casa à noite para não ser morto. E o seu filho, Absalão, se deitou com as suas mulheres no terraço do palácio, à luz do dia, para poder mostrar a Israel que ele era o dono da autoridade e do poder naquele momento. Olha só o que um momento de relaxamento trouxe de consequência negativa na família e na casa de um homem, por um momento de bobeira. Tome cuidado, meu querido. Cuidado quando você achar que está merecendo um descanso. Cuidado quando achar que você está muito honesto. Cuidado quando você achar que está sendo muito crente. Cuidado quando você achar que está servindo muito a Deus e que você está podendo relaxar um pouco. Tome muito cuidado, porque isso de repente pode ser um momento de fraqueza que vai te derrubar e causar um transtorno terrível na sua vida. O último perigo que eu gostaria de falar sobre o jardim é a autoconfiança. Flertar com o perigo. A autoconfiança induz o homem, às vezes, a flertar com o perigo. E, às vezes, dentro do jardim, o homem pensa que ele está seguro, que está tudo tranquilo, que não há perigo algum. E aí ele, às vezes, começa a flertar com o perigo. Quando a gente olha na história da humanidade, a história de Eva, por exemplo, estava num jardim perfeito e flertou com Satanás. E se deu muito mal, porque flertou com o perigo. Sabe, naquele momento onde ela começou a conversar com a serpente, e a serpente veio com aquelas conversas atravessadas, falando algo totalmente diferente do que a ordenança que Deus havia dado para ela. O que ela tinha que ter feito? Saído fora na hora, falado: olha, com você eu não converso mais, eu vou ficar longe de você. Mas ela permitiu, e ela começou a flertar com o perigo, e aquilo ali trouxe um mal. Quem brinca com fogo, o que acontece? Se queima.
Quem brinca com fogo se queima, se queima. Em momentos de bonança, meu querido, não flerte com o pecado sexual. Não flerte com a secretária. Não flerte com o colega de trabalho. Não flerte com o colega de escola. Seu casamento é muito mais importante. Tenha cuidado. No momento da bonança, tenha cuidado. Não flerte com negócios escusos. O bom nome vale muito mais. Não flerte com as oportunidades fáceis. O bom nome e a honra valem muito mais. Não flerte com a tentação que às vezes te atrai. Não flerte, porque ela pode te derrubar e te afastar de Deus e fazer você perder o caminho, perder a salvação. Mas, querido, pensando sobre jardim, eu tenho comigo uma convicção e eu dou muito graças a Deus por isso, porque Deus, Ele está no jardim, amém? Deus também, Ele está no jardim. Em Gênesis 3:8 a gente vê que Deus, à viração do dia, vinha conversar com Adão e com Eva, vinha partilhar daquele momento de bonança com os dois, para poder conversar, para poder alegrar. E nos tempos de bonança, nos tempos de bonança na nossa vida, Deus também tem que estar presente. A gente tem que convidar Deus para estar junto da gente, para caminhar junto com a gente nos tempos de bonança, para que a gente possa desfrutar de tudo que Ele está nos proporcionando, tudo coisa boa que por vezes Ele nos proporciona. Ele é que nos proporciona felicidade verdadeira, para a gente desfrutar das bênçãos, desfrutar de coisa boa, dinheiro, sexo, bens, fazer compra, viajar, ter família, amigos, isso tudo é coisa boa. Tudo é coisa boa, mas isso tudo só faz sentido se tiver Jesus no coração. Porque a ausência dele vai trazer uma insatisfação para o homem, que vai ficar procurando em todas essas coisas que são boas, mas não vai encontrar a verdadeira alegria. E isso vai provocar uma tremenda frustração no coração dele. E isso é o que a gente está vivendo hoje. Um tempo onde é tão mais fácil adquirir coisas do que no passado. Pensa aí, quem na década de 70, na década de 80, os mais antigos, quanto era difícil adquirir um bem, quanto era difícil adquirir uma televisão, adquirir um carro, adquirir um celular era coisa só para rico. Ter uma linha telefônica custava muito caro. E hoje isso tudo está fácil, tudo está simples. Compra parcelado, está muito mais fácil de adquirir as coisas. E as pessoas estão num tempo onde elas estão adquirindo as coisas, mas continuam infelizes, continuam com o coração vazio, continuam emocionalmente frágeis, insatisfeitas com as coisas. Por quê? Porque o que dá sentido a isso tudo na vida é Jesus. É Jesus, é Ele que preenche a alegria de todo o coração. Cultive a presença de Deus no seu jardim, meu querido. Cultive para que você desfrute da bênção dEle sobre a sua vida, sabe? Para que o seu jardim não seja sem graça, para que o seu jardim não seja sem cor e nem sem sabor, para que o seu jardim seja uma coisa boa e que você se alegre com ela e que ela preencha realmente o seu coração. Eu gostaria de terminar essa palavra falando a respeito de 2 perigos do deserto. 2 perigos. O primeiro deles, solidão. O deserto afasta companhias. As pessoas não gostam de ficar perto de quem está vivendo problema, não é assim? Quando a pessoa está enfrentando um momento difícil de problema na vida dela, todo mundo começa a se afastar, até mesmo os amigos. Na verdade, os problemas, eles filtram os amigos. O tempo da dificuldade filtra quem realmente é amigo da gente, porque só fica do lado, só topa ficar do lado quem realmente ama, quem realmente fala, não, estou junto contigo, vamos embora, vai vencer. Só quem realmente tem coragem é que realmente fica do lado. O deserto filtra, o deserto pode, em razão disso, trazer a falsa impressão de que até mesmo Deus se afastou da gente. Ele tem essa capacidade, principalmente quando o deserto é muito longo. Às vezes viver um tempo de deserto de 1 semana, de 1 mês, a pessoa sobrevive assim, mais animada. Agora viver um deserto de 6 meses, de 1 ano, de 2, de 5, de 10, sabe, aí é muito difícil. Precisa realmente de ter alimentado a esperança no Senhor. E a gente vê em Salmo 51:17, que o próprio Davi vem trazer uma palavra de ânimo. Se você vê o título aí do Salmo 51, vai falar que é um salmo que foi escrito por Davi logo depois que ele foi
recebeu essa correção de Natã. E ele vem falar que o sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado, e é o coração quebrantado o Senhor não rejeita. Deus não despreza um coração quebrantado. No momento de dificuldade, de dor que ele estava vivendo, ele vem falando: Deus, eu reconheço que eu errei e que eu fiz errado, mas o meu coração pede ao Senhor perdão, e eu quero andar acertado com o Senhor. E em razão disso, ele entendeu e ele teve a paz no coração de saber que Deus não despreza a oração. Mesmo no momento que a gente está vivendo no deserto, em razão da gente ter caminhado para lá com as nossas próprias pernas, Deus não desampara a gente. Deus, ele não rejeita um coração quebrantado. E aí o Salmo 84 vem dizer que bem-aventurado o homem cuja força está em ti e em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale de Baca, o vale árido, faz dele um manancial de fontes, e a primeira chuva cobre de bênção a sua vida. No vale árido, no vale seco, a bênção do Senhor é prometida para aquele que caminha com o Senhor. E o profeta Jeremias vem confirmar essa palavra em Jeremias capítulo 17, versos 7 e 8, quando ele diz que bendito o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto à corrente, que se estende para onde se estende as suas raízes no ribeiro, e não resseca quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga, e nem deixa de dar fruto. Sabe, aquele cuja esperança está posta no Senhor, no ano da sequidão, mesmo aquele que é crente, vai vir um ano da sequidão, vai vir um ano da dificuldade, vai vir um ano do deserto, vai vir um ano onde não vai chover, onde as folhas vão murchar, onde a grama ao redor vai secar, mas ele continua firmado do Senhor e se alimentando nele, porque o Senhor mantém ainda no deserto aquele que confia nele. E um último perigo que eu vejo no deserto é o da murmuração. A murmuração é um negócio difícil, e o deserto, ele estimula as pessoas a murmurarem, estimula, sabe, estimula. E nos tempos, raramente a gente vê alguém passando num tempo de dificuldade e que ela consegue exercer o domínio próprio de não murmurar, porque muitos no momento da dificuldade reclamam e murmuram, e no tempo que a gente vive hoje de redes sociais, ainda compartilha a murmuração, coloca na rede social: tô bravo por causa disso, sabe? Murmuração é um negócio que desagrada a Deus, que entristece a Deus e que traz derrota para a nossa vida, porque afasta a bênção de Deus sobre a vida do homem, é a murmuração. Quando a gente olha para a história do povo de Israel, penou 40 anos no deserto por conta de murmurarem do Senhor. Então tenha muito cuidado, para no tempo do deserto na sua vida também não murmurar, meu querido, não murmurar. Mas graças a Deus também, porque Ele está presente no deserto. Porque no deserto o Senhor não nos deixa. O deserto, ele pode vir em forma de desemprego, desprezo, enfermidade, perda de um ente querido, sabe? Pode vir num momento de depressão, pode vir num momento de dificuldade familiar, mas Deus, ele nos mantém no deserto. O Senhor não nos deixa sozinho. Mateus capítulo 28, verso 20, diz que o Senhor permanece com a gente: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. É a promessa do Senhor permanecer comigo e com você, mesmo no deserto. Mesmo no deserto. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos para a gente poder orar junto nessa noite. Quero te dizer que ninguém vive na vida momento só de deserto ou só de jardim. Na vida a gente vive esses dois momentos juntos. Ao longo da caminhada a gente vai experimentando junto momento de deserto e momentos de jardim, momentos de bonança e momentos de turbulência. De repente a vida financeira está em jardim, mas a vida de relacionamento está em deserto, está em confusão. De repente o relacionamento está em jardim, mas a saúde está em deserto, está vivendo um tempo de dificuldade. De repente a saúde está em jardim, mas as finanças estão em deserto. Está vivendo um tempo de escassez tremendo, um tempo de escassez terrível. Contudo, meu querido, seja qual for a sua realidade hoje, independente da circunstância que você esteja vivendo hoje, eu quero te dizer que o Deus do jardim é o Deus do deserto. Amém? O Deus do jardim, Ele é o mesmo Deus do deserto. Ele tem poder para poder trazer felicidade para o seu jardim hoje, para encher o seu coração de alegria no momento de bonança, como também para transformar o deserto que você está vivendo. Sabe, se de repente áreas da sua vida você está vivendo um tempo de bonança, mas está sem sabor, está sem alegria, sabe? Você não está tendo paz e alegria para desfrutar daquilo que Deus está te dando. Eu quero te dizer que Deus hoje tem
poder para derramar sobre a sua vida uma unção de alegria, para você desfrutar de tudo que Deus tem te dado de bom e que você não está sabendo, não está conseguindo desfrutar. Está com prosperidade financeira, tem uma família, tem uma esposa, tem um marido, tem filhos, mas não está encontrando alegria em nada disso. Deus tem hoje alegria para poder te dar. Ou se de repente é um tempo de deserto que você está vivendo, eu quero te dizer que Deus tem poder também hoje para poder transformar o seu deserto num jardim regado e escrever uma história nova na sua vida. Se essa palavra é para você, coloca a mão no seu coração aí, nós vamos orar juntos. Deus tem poder para poder transformar situações hoje na sua vida. Senhor, te damos graças pela tua palavra que nos orienta, que nos instrui, que nos ensina e que nos mostra o caminho em que temos que andar. Meu Deus, o Senhor conhece, Deus, a vida de cada um dos meus irmãos aqui. O Senhor sabe, meu Deus, de repente o tempo de bonança que estão vivendo, mas está faltando a alegria do Senhor. Meu Deus, não está tendo paz para poder desfrutar o bem que o Senhor tem dado. Meu Deus, de outros estão vivendo, ó Deus, tempos de deserto em algumas áreas da vida. Meu Deus, e o Senhor tem poder nessa noite para poder tocar e transformar esse deserto. Por isso eu lhe peço, entra em cada vida, entra em cada coração e toca nessa noite, escreve uma história nova, meu Deus, para que teus filhos possam desfrutar da bênção do Senhor, que está sempre conosco, que é o Deus que nos mantém de pé, que nos sustenta e que caminha conosco. Abençoe de uma maneira grande e poderosa, meu Deus, e confirma essa palavra, meu Deus, com sinais e com prodígios na vida de cada um. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Deus lhe abençoe, meu querido.